Olá a todos, bem-vindos ao 21º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal, Olá, Olá, olá. como estão? tudo impecável. E agora com uma sensação que estou numa rádio a falar aqui com um locutor, com uma voz, com uma ressonância que mete respeito. É verdade, é verdade. Eu estou um bocado rouco, na verdade agora até estou melhor, mas acordei quase sem voz. Até fiquei com receio que isto fosse Covid, porque também tenho tosse, mas não é. Fui fazer o teste de manhã, perdão, não é. E pronto, portanto, há de ser ar-condicionados. Isto porque no outro dia estive a dormir numa casa com ar-condicionado, estava um caloraço lá fora e eu acredito que tenha sido disso. Hoje estamos a gravar. Hoje os nossos temas conseguimos arranjar assim temas à última da hora. Estamos a gravar à terça-feira, porque o nosso grande amigo Gonçalo vai para o Laró. Eu acho que é quarta hoje Hoje é já. quarta. Olha, vê lá tu, hoje é quarta. Obrigado pelo reparo, Gonçalo. Não, mas Hum, é, tranquilo. Mas é verdade, Trevor, estamos a gravar um bocadinho mais cedo, um dia mais cedo por minha causa, que eu vou passear um bocadinho até ao sul de Portugal. é Vou passar isso, uns é dias ao isso. Algarve. Fazes tu muito E, bem. Para que zona e vais? bem, vou para Vila Moura. Sim, a minha Ok. família tem lá uma casinha, pá, e a casa nem sequer tem internet, portanto ia tornar as coisas um bocadinho mais complicadas e Vocês, assim vocês antecipámos um bocadinho. vê-se mesmo que são investidores bem-sucedidos, meu, que isto é só viagens que vocês fazem. É só passeio, não é? Ah, na verdade, como esta casa de família, não fui eu que fui o investidor bem sucedido, foram para aí os meus avós, mas sim. Eu sigo aqui em Lisboa os grupos de expatriados e de nómadas digitais. Epá, e sinto muito bem, e o Gonçalo partilha também disto, de um tipo pertencer a essa nova, é tipo uma nova cultura que não existia antigamente. Podemos trabalhar onde quisermos. Ontem ou anteontem fui ali à Baixa ou a uma casa de café. E estava um tipo a trabalhar, com o seu Maczinho a trabalhar, e eu pensei: olha, isto é um bom sítio para vir trabalhar. Adoro essa liberdade, gosto muito. Eu, por acaso acho que até usufruí pouco, né? Estou a trabalhar em casa há ano e meio e podia ter andado mais por aí. Sim, mas mais de metade deste tempo não podias ir para lado nenhum também. Também é verdade, também é verdade. Sim. Então, e os nossos, olha, a voz a falhar-me, e os nossos temas hoje? Eu vou, se conseguir, se tudo correr bem, falar sobre a evolução de um investidor. Existe um livro sobre isto, A Educação de um Value Investor, que é do Guy Spier. Eu nunca li o livro, nem sequer sei de que é que fala, mas o tema é sugestivo. E vocês, Diogo? Eu trago mais uma vez um artigo do Nick, do Off Dollars and Data, o nome do artigo chama-se Don't Win the Game Too Early. E vem numa sequência de artigos que ele tem lançado a mostrar os contras a reformares mais cedo, ou as pessoas ganharem a lotaria, ou adquirires muito dinheiro, ou demasiado dinheiro, ou demasiado fácil, ou cedo demais, porque às vezes as pessoas acham que é só benefícios, mas há algumas coisas contra. E aí entras um bocadinho no tópico do FIRE, não é? É Exatamente, adjacente. exatamente. É adjacente. Eu estava aqui a dizer ao Gonçalo, antes de tu entrares, que achava que, eu até estava confundido, julgava que o artigo tinha sido o tema do Gonçalo, mas era o teu. E eu já li isto em algum lado e agora estou a ver a data e é de ontem, mas eu já tinha lido este artigo, já tinha lido exatamente a história deste artigo há uns Ele, 2 anos. ele já lançou vários artigos, alguns mais ligados ao FIRE, ao tal movimento FIRE, e a pessoas que atingiram o FIRE muito cedo e que tiveram problemas na vida por causa disso, que acho que muitas vezes só se fala das outras pessoas e não se fala destas. E este artigo vem nessa sequência. Portanto, ele já escreveu algumas coisas que estão aqui noutros artigos, mas agora juntou-as de uma maneira diferente. Ok, ok. Gonçalo, e tu, o que é que nos trazes? Eu vou falar aqui numa tendência mais recente na SPAC, que é darem um salto depois de deixarem de ser SPAC. Isto é, depois da votação que oficializa a fusão da SPAC com a empresa que foi comprada ou foi fusionada. Então Um eu, salto para cima ou para baixo? Por cima. olha para o gráfico. Sim. Olha Eu aqui, até, aqui, até este te lado. pedi um favor, que é o de explicar-se exatamente o que é uma SPAC, porque há detalhes que me escapam ainda, apesar de já ter olhado para algumas. Explicares
tanto quanto possível, sem tornar a coisa maçadora, o que é uma SPAC e como é que funciona uma SPAC e obviamente continuar com o assunto. Ora, então arrancamos já. Começando por o que é uma SPAC. Uma SPAC é basicamente uma entidade que fez um IPO só com cash lá dentro. E, portanto, por ter só cash, o processo de IPO é muito fácil e é muito barato e não precisas de pagar aos bancos de investimento para fazerem um prospecto de PTO, explicar um negócio e tudo mais, não tem grandes fees de taxas de bolsa e afins, e o regulador aprova isto no instante, não é? Que ele só tem cash lá dentro. Pronto. E o que é que estas SPACs depois fazem? Usam esse cash para comprar outras empresas e fazendo assim um bypass a todo o processo tradicional da IPO. Portanto, estas novas empresas depois ficam logo cotadas em bolsa sem passarem pelo processo tradicional. Claro que por ser um processo um bocadinho mais simplificado, pode dar origem a abusos e a facilitismos. E normalmente os sponsors do SPAC, basicamente quem está por trás do SPAC, encontrar uma ação, tem incentivo a usar esse dinheiro e a fazer uma aquisição. Portanto, tem tendência a sobrepagar e a criar dinheiro, e a FIIs e comissões e os Normalmente eles ficam com um bónus, não é? De terem feito a SPAC. Exato, ficam com founder shares e depois ainda ficam com warrant para os founders. Portanto, têm um tratamento preferencial por terem também algum risco do facto das SPACs poderem, por exemplo, um investidor normal que compra uma SPAC, se não gostar de um negócio, pode entregar as suas ações e receber o cash, mesmo depois de ser comprado. Portanto, isto é um risco para o sponsor ou os founders das SPACs e eles é que depois têm de alguma forma comatar este risco e, portanto, e para compensar este risco, eles têm mais direitos, mais regalias. Mas o risco é só de ficarem com menos dinheiro para investir na empresa que queriam comprar, que eventualmente iam comprar, é isso? Certo, e às vezes eles também têm o próprio commitment de colocar mais dinheiro caso o restante não chegue, okay. Mas o risco é comprarem a uma fatia mais pequena da empresa ou não conseguirem todo fechar o negócio e depois poderá ter breakup fees e podem ficar um bocadinho entalados. Eu pergunto-me se o bom da SPAC não é ser o sponsor. Lá está, eu também não sei esses detalhes todos, mas parece-me que há tipos que já fizeram não sei quantas SPACs. É muito bom se encontrares um negócio que seja bom para toda a gente e às vezes até é bom quando encontras um negócio mau. Portanto, sim, tens um tratamento preferencial e que podes tirar partido dele. Mas isso também podes sempre dizer que o bom das IPOs é sempre para a banca de investimento que está por trás das IPOs, não é? E não é? Zero risco, sim, zero risco e milhões em FIIs. Mas eu não sei como é que funciona o processo, mas há gajos individuais, obviamente que são gajos experientes e que andam nisto há muito tempo, mas a fazer SPACs umas atrás das outras, portanto não me parece tão... Chamado, esse não sei pronunciar o segundo nome, Palipati ou qualquer coisa, mas... Isso é com letras do alfabeto, é IPOA, IPOB, IPOC... É que seres um banco de investimento, precisa ser um banco de investimento, mas aqui não precisas nada disso. O truque é depois teres os contactos e teres alguma coisa que consigas comprar que faça no mínimo sentido. E às vezes nem isso faz. Vamos lá. Então, indo aqui para o artigo que eu achei bastante interessante, do Yet Another Value Blog. Ele basicamente descobriu esta tendência que está aqui atrás. Este gráfico ele tem lá no artigo e basicamente ele só foi buscar as últimas 5 negócios que fecharam recentemente, aleatoriamente, e fez o gráfico e como vemos é muito fácil adivinhar qual foi a altura em que a votação final tomou lugar. Não é? Há ali aquele pop depois do SPAC ter acontecido. E isto é uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista de valor económico, porque é exatamente a partir desse valor que o acionista da SPAC deixa de ter direito de vender a sua unidade de participação. Portanto, isso, desculpe interromper-te, mas este POP é antes de comprarem a empresa?
A empresa que vão comprar? A empresa que vão comprar acontece antes, pois este POP é no dia da votação, e é também o dia em que o último dia que o acionista da SPAC pode trocar as suas ações, já pode exercer a sua put option para entregar as ações. Mas a votação é sobre? A votação é sobre se o negócio vai para a frente ou não. Ok. Então, antes de comprarem a empresa. Não, já há um merger agreement, é um Ok. definitivo merger agreement. Os acionistas principais da SPAC já mostraram a intenção que vão suportar o agreement. Muitas vezes este voto é só uma formalidade. Portanto, os acionistas da SPAC, os minoritários, nem sequer têm poder de influenciar na votação final. E mesmo assim, depois desta votação, que era só, aliás, uma formalidade e a última oportunidade, ou a oportunidade para quem não gostar do negócio entregar as suas ações e receber o cash que lá está desde o início, e a partir desse momento há um POP de 25% a 50%. O que não faz muito sentido, porque é a partir desse momento que tu deixas de ter o direito económico de uma put. Basicamente, é vender as tuas ações. Portanto, a partir deste momento, aquela SPAC devia valer menos, não mais. Certo? Porquê é que isso acontece? Exato. É uma ótima questão. É difícil ter certezas, mas sabemos que as SPAC ganharam mau nome. Pronto, há aqui algum preconceito quanto às generalidades da SPAC. Isto porquê? Porque da grande maioria das SPACs, como falámos há pouco, tem um grande incentivo a comprar, a encontrar algum negócio para investir. O que leva a que a grande maioria delas, o pessoal gaste mais do que realmente o valor das empresas. E pronto, e o que acontece depois da SPAC, aquilo já é um negócio real. Muda o ticker, os fundos já têm a percepção que podem comprar um negócio real, não é? E também é depois da votação que começa a haver alguma cobertura por parte de analistas de equity research. E outra possível explicação é a existência de traders a fazer a arbitragem de comparar a SPAC com warrants, porque muitas vezes estas SPACs têm warrants associados e tu podes vender os warrants e mesmo assim entregar a SPAC ao preço do cash. Portanto, a generalidade delas cota à volta dos $10 e tu podes entregá-las à empresa por $10. O que um trader a fazer uma ARB pode fazer aqui é comprar por 10, entregar à empresa e ficar com o warrant para ele e fica com toda a opcionalidade e pronto, e há aqui sempre uma pressão vendedora até à data da votação. Depois desta data, claro, já não há fica arbitragem. com os warrants a custo zero, é isso? Exatamente. A arbitragem é essa. Ficar com warrants a custo zero. Os warrants também negociam em bolsa, portanto, na verdade, até podes vender logo. Tens aqui uma oportunidade de arbitragem. E há ainda uma terceira, nesta aqui não aparece no artigo, é um bocadinho mais de eu estar a tentar pensar sobre o tema, que é um anchoring bias. O poder vender as ações à empresa por $10, eu acho que é um anchoring muito forte e imagino que muitos investidores só se sintam confortáveis em comprar perto deste valor. Não é? Tu sabes que podes vender à empresa por aquele valor, sentes um conforto acrescido porque estás a comprar perto daquele valor. E a partir do momento em que esse valor deixa de servir de ancoragem, já não é relevante. Mas isso para mim, desculpa-me, tinha um efeito contrário, que é o downside não está protegido, não é? Exato, tu sabes que o downside no mínimo tu consegues entregar aquilo por 10, portanto tu sentes-te mais seguro, o preço devia poder subir mais. Quando perdes esse chão, não é? A coisa devia descer, não é? Porque deixas de ter essa proteção. Visto do outro ponto de vista, foi exatamente o que disse há pouco. Não é todo racional, até porque perdes esta put, não é? A opção de venderes. Portanto, o racional seria exatamente o que estás a dizer, é esperar que te deixe, porque perdes a opção de vender pelo aquele preço. Mas não é isso que tem acontecido ultimamente. Mas agora pensem desta maneira. Vocês, investidores, meteram €10 lá dentro, ok? Confiaram em alguém
que vai fazer estes 10 euros valer mais do que 10 euros. A partir do momento em que esse alguém, o sponsor, realmente faz o negócio, vamos acreditar sempre que ele fez um negócio para fazer os nossos 10 euros valer mais, porque senão não tínhamos de dar dinheiro. Portanto, a partir desse momento, o nosso dinheiro, a partir do momento do negócio, vale mais do que 10 euros. Quanto mais, não sei. Mas a partir senão não tínhamos investido no primeiro lugar. Mas o ponto aqui é que isso já é tudo, já tudo aconteceu antes. Já sabia antes. Não, mas não havia negócio, existia a hipótese de não haver negócio. Não, porque há uma. Só se o regulador bloquear. Porque se o regulador não bloquear, e é uma SPAC a fundir-se com um negócio existente, não há qualquer. Não, a votação podia ser não. Não podia, porque normalmente os acionistas têm poder de voto, já disseram todos que que suportavam o negócio. Ok. São sponsors. Ok. Os minoritários não têm, Então, não influencia o voto. Essa votação é mesmo assim de fantasia. É formal, é uma votação formal aliás, mas é relevante principalmente porque é a oportunidade que tens para pedir o dinheiro de volta. Ok. Então, e depois ele aqui... Também quando é que os minoritários tiveram poder de voto, na verdade. Claro, sem dúvida. Mas podia, de qualquer modo, haver aqui algum risco se o negócio era aprovado ou não. Mas na grande maioria das SPACs nem sequer esse risco existia. Aqui ele depois termina o artigo a perguntar se há uma oportunidade. Isto, de alguma forma, dá para tirar partido deste pop. E ele começa por dizer que houve cerca de 500 SPACs nos últimos 12 meses. Destas 500, 100 são negócios terríveis, totalmente hyped. Era founders ou sponsors. Tinham pressão para conseguir algo, encaixar FIIs. Depois, 350, ele acha que são negócios ok, mas que foram comprados a valorizações um bocado altas. E por fim, 50 negócios bons a preços razoáveis, que são apenas 10% do total. E ele acha que se conseguir identificar aqui alguns desses 10%, e principalmente tendo a hipótese de vender à empresa, se enquanto estás a fazer a análise ou se o mercado se partir todo até ao dia da votação, pelo preço em que estás a comprar agora, pode fazer sentido comprar uma SPAC. É esta a conclusão dele. E tu, Gonçalo? Pois, eu já estava à espera. E eu curiosamente encontrei uma SPAC que gostei bastante. Um bocadinho depois de tu teres, aliás, completamente depois de me teres alertado para uma entrevista do CEO da OppFi com o grande Bill Brewster. Eu gostei muito da entrevista, gostei muito da forma como ele explicou o negócio e depois de ler este artigo voltei, vamos lá ver se esta SPAC está ao preço está perto dos 10 euros ou não. E estava. Portanto, estava completamente ancorada aos 10 euros. Aliás, o valor que podes que recebes se integrares as ações até são 10,24. Entretanto, o dinheiro, eles alocaram o dinheiro a umas treasury bills ou o que foi, e aquilo gerou algum income. Portanto, até esse dinheiro volta para ti. O que é que fizeram? O que é que faz? O que é que faz a empresa? Antes de chegar lá, portanto, basicamente, ele, no ano desde 2020, desde o início de 2020, houve, como estava a dizer há pouco, houve cerca de 500 SPAC IPOs, cerca de 70 anunciaram combinações a partir de 2021. Destas 70, 8 eram rentáveis, ou esperavam ser rentáveis em 2021. Destas 8, 3 foram historicamente rentáveis, e destas 3, só a OppFi é que espera ter crescimentos a partir acima de 50%. Portanto, tem uma análise top-down. Está aqui uma análise top-down, pronto. E o que é que eles fazem? Eles basicamente são uma fintech
muito focacionada em pessoas subprime, ou seja, pessoas que têm muito poucas poupanças e que têm um evento, uma emergência de saúde, ou bateram com o carro e precisam de um empréstimo de valor baixo, mas não têm poupanças para fazer face a este valor. Portanto, eles fazem este empréstimo, que são, em média, são $1.500. Tem uma maturidade de cerca de 11 meses, portanto, quase um ano. E tem recebem taxas muito altas, entre 30% a 120%, e ainda assim muito mais baixas do que tem sido o comércio mais tradicional que tem servido essas pessoas. São aqueles payday loans, são aquelas casas de penhora, que essas sim cobram taxas exorbitantes. Diz-me lá como é que se soletra o nome? OP, de OPP, depois Finance, FI. Ok. Fez-me parecer uma que eu estudei, não, que li esta semana e vou procurar ver se é ou não. O que me chamou a atenção foi a valorização muito razoável da SPAC, que mesmo com taxas de crescimento muito grandes que eles têm tido, e é uma SPAC que tem sido historicamente rentável, como disse há pouco, historicamente geradora de caixa. O último aumento de capital que fizeram foi em 2015 e foi um aumento de capital de 15 milhões de euros. A SPAC agora está valorizada em cerca de 1 bi, e este 1 bi são cerca de 20 vezes os resultados. Agora, do ponto de vista dos riscos, este negócio é tradicionalmente muito mal visto nos Estados Unidos. É um negócio que é considerado predatório, não é? Pode ser visto como tirar partido das dificuldades das pessoas e aproveitar-se disso para extrair taxas altíssimas. E há algumas incertezas quanto à regulação, e se fala-se de algumas regulações nos Estados Unidos em limitar estas taxas a 36%, o que tornava este negócio largamente inviável, principalmente por ser muito pequenas quantidades. Tens muitos custos de estrutura associados ao ter que avaliar o empréstimo, e tens muito risco, não é? Cerca de 30% destes empréstimos não é pago. Portanto, 70% do teu empréstimo... Tu liste isso no prospecto deles? É porque eu fiquei com uma ideia diferente de ouvir o CEO falar e da maneira como eles faziam as coisas, mas que na verdade eu não vi as taxas em concreto, mas que a ideia obviamente eles tentam que quase toda a gente pague e que toda a gente pague aquilo. Certo. O que ele diz é que, ao contrário das entidades que fazem estes empréstimos de forma mais tradicional, não é? As casas de penhora e os payday loans, eles não fazem harassment, não andam atrás e não tentam que as pessoas paguem, e tentam trabalhar com elas para que pagam à medida que podem. E o que o CEO disse que eu gostei bastante foi "We are best of class in every metric except on recovery rate." Isto é mesmo um quote literal que ele disse. Basicamente ele tem... E portanto eles, por causa disso, também têm uma taxa de default bastante alta, porque também não fazem harassment, não andam atrás das pessoas, paga, não vão ao trabalho dela humilhar, e pronto, têm uma atitude, ou tentam ter uma atitude, dizem eles, não é? Mais humana. Outra coisa incrível desta empresa é o NPS, o Net Promoting Score, que está a níveis comparáveis com o Costco. Está a níveis superiores à Apple, 70 e tal por cento. 74% o Net Promoter Score. Esse score é o grau de satisfação dos consumidores, é isso? Exatamente. Este score basicamente todos os que recomendariam este produto a conhecidos,
a dividir por todos os que não recomendariam um produto aos conhecidos. E pronto, isto é dos níveis mais altos. A banca tradicional está a cerca de 40, tem um NPS a cerca de 40. O Banco Inter tem um PER de 45, e é dos espanhóis tem um Net Promoter, eu disse um PER, mas é o Net Promoter Score de 45, e é dos espanhóis que tem um Net Promoter Score mais alto. Outra coisa muito interessante é também as reviews do Glassdoor. Também é muito curioso de ler e ver o quão alto que são e o quão gostam os empregados de trabalhar lá. Pronto, isto são coisas mais qualitativas e depois que vai ligar bem com o teu tema, Manuel, que eu tenho passado a tomar mais atenção. Outra coisa curiosa que eu gostei bastante é o facto de ele ter dito que as margens da empresa não têm aumentado e não se esperam que aumente, apesar de eles conseguirem extrair grandes eficiências, porque é tudo repassado para o cliente. That's music to my ears, Escola Costco. Escola de Costco, é tudo repassado e eu gostei disso. A outra questão interessante da SPAC é que o sponsor é um antigo CEO, ou foi um antigo CEO da Ameritrade. É o chairman agora. Depois virou chairman até. Agora não sei se ainda está lá, aquilo foi comprado pela Charles Schwab, não? O ano passado, mas portanto é uma pessoa que tem experiência em fintechs, né? e nesta área em pegar, ainda por cima quando ele pegou na Ameritrade, a Ameritrade estava à beira da insolvência e fez um turnaround lá da empresa, e acho que ele vai ficar, não é o CEO, mas vai ficar diretamente ligado com a gestão da empresa, ou seja, não vai ser só um acionista, ele próprio vai ajudar na administração da empresa com o atual CEO, que não é uma pessoa que tem muita experiência, mas que me pareceu um gajo espetacular e cândido sem dúvida. Eu recomendo a quem se interessar minimamente por aquilo que eu acabei de dizer, de ir ouvir a tal entrevista que ele deu ao Bill Brewster. Vale muito a pena e realmente ele é bastante jovem, tem para aí 40 anos e como disseste, é bastante cândido. Eu não olhei para a empresa, mas se a taxa de delinquência é maior do que nas outras, à partida eles não deviam poder fazer um coisa mais baixo, um juro mais baixo, não é? Não, a taxa de delinquência é mais baixa do que as outras fintech que usam este tipo de logaritmos e afins, e não sei se é mais baixa ou não do que as entidades tradicionais que emprestavam dinheiro a este tipo de situações. Mas não disseste que o problema deles era exatamente esse? Não, eles têm a métrica que não é top of class, é essa, é o recovery rate, que é cerca de 30%. E é por isto que eles precisam... 30% de 100 euros que emprestam só reavem 30? Não, ao contrário. Ok, 70. Desculpa, o write-off rate. Desculpa, não é o recovery rate. Isso em termos de negócio é parecido à credit acceptance, é a mesma coisa, não é? Só como é para carros. Exato. Mas também tem taxas de delinquência superiores a 30%. E é altamente lucrativa, não é? Tem retornos sobre return on equities de 36% ou 37% ao ano. Isso é uma coisa brutal. Mas a credit acceptance tem a vantagem de se quem pede empréstimo não paga, tu podes ter o carro. Vão buscar o carro e vender o carro outra vez. Neste caso não tens que dar nenhuma garantia? Não. É mesmo... Como então bora lá pedir dinheiro. São pessoas... não, quer dizer, dás uma garantia pessoal, dás um aval pessoal. Okay. Por acaso é engraçado, porque isto são pessoas que já não têm score, não é? Para pedir créditos, não é? Exato. Portanto, por um lado também não têm muito a perder se não pagarem, não é? Porque não têm problemas já não conseguem crédito lá nenhum. Sim, tens isso. Daí que a análise de crédito seja muito importante. E o facto de eles conseguirem com algumas métricas diferentes nomeadamente a forma como tu escreves o teu questionário quando pedes o empréstimo. E curiosamente estava a ler no outro dia
uma análise curiosa em relação a isso, que até acho que aparecia num livro que é dos Outliers. Que basicamente, se tu disseres que mencionares muita religião e se Deus quiser vou pagar e God willing, e tens menos probabilidade de voltar, de repagar. E se for realmente para algo que te permita ir trabalhar, como um acidente de carro, e tu queres arranjar o carro o mais rápido possível para que possas ir trabalhar, isto aumenta a probabilidade de tu pagares. E isso parece-me um tipo de coisas que um algoritmo consegue fazer de forma muito mais eficiente do que uma pessoa numa lojinha de payday loan. É engraçado tu veres isso, porque no outro dia estava a ler um artigo sobre as questões das fintech e dos empréstimos, isto relacionado com a Alipay, com a Alibaba lá nos Estados Unidos, na China, e por causa da nova regulação que eles estão a pôr. E existem algoritmos sofisticadíssimos hoje em dia para calcular a credibilidade dos investidores, não, dos credores, não, dos devedores. Dos tipos que pedem, dos devedores, isso. E são autênticas algoritmos que é imperceptível já ao ser humano, aquilo usam algoritmos de machine learning e métodos sofisticadíssimos, e que poderão vir a gerar, e isto a falar-se em termos sistémicos e da regulação disto na China, e também nos Estados Unidos se fala muito nisto, porque deixa de ser perceptível ao ser humano, aquilo teoricamente funciona muito melhor, mas aquilo pode gerar risco sistémico, não é? Ao sistema todo financeiro, sem que ninguém consiga perceber que há risco sistémico. É? E depois vão todos juntos, os algoritmos todos juntos ao mesmo tempo, começam um e vão os outros atrás. Isso é muito bem apanhado. Este parece-me daqueles exemplos que até pode, como é que se diz? A ver se a voz não me falha. Pode chamar a atenção de alguém, epá, isto pode ser um bom negócio, parece uma boa coisa, etc, etc. E alguém que não esteja bem dentro destas empresas e não conheça bem esta indústria, pode não estar a ver certas coisas que não acontecem agora porque está tudo bem, vamos dizer, mas quando as coisas correm mal, existem os unforeseens, as coisas que não estamos à espera e que aí acontecem mesmo à sério. Parece-me a mim que esta indústria, e qualquer indústria financeira, obviamente, não é? É daquelas que se presta a fazer muita gente perder dinheiro, a pensar que, e o Warren fala muito disso das seguradoras, quando os tempos estão bons entra tudo para o mundo das seguradoras, ou há mais seguradoras, depois quando as coisas estão mal, as seguradoras a fechar que tiveram prejuízos enormes. Eu sem conhecer a indústria dos créditos, como é que chama? Como é que Subprime. chama? Subprime. Parece que é dessas que é preciso ter cuidado, por mais, mas isto sou eu a dizer, não sei se realmente concordam comigo ou não. Sem dúvida, esse tem sido outro dos grandes pushbacks, ainda mais porque há algumas fintech que nem sequer guardam para elas o risco de crédito, não é? Eles podiam fazer o negócio e vender o risco todo. Mas a OppFi fica com cerca de 80% a 90% do risco de crédito. O CEO diz que a razão disto tem a ver com o facto de eles compreenderem realmente o risco que têm, e é um risco muito curto prazo, como disse há pouco. O empréstimo tem normalmente 11 meses, portanto, em média, a pool de ativos tem menos do que isso. Não é? Se o mais longo tem 8 meses, em média tem menos do que isso. Isso diminui muito o risco, não é? De teres lá liabilities com 10 anos ou 20 anos que aquilo podem rebentar, e neste caso não há nada disso, não é? Portanto, eles sabem, é curto, não é? Portanto, eles têm que saber exatamente o que é que têm, o que é que não têm, e aquilo rapidamente sai do balanço. Exatamente. O que ele diz também é que, tirando a crise do subprime, não é? Em que este tipo de clientes, ou este tipo de devedores, claramente tinha hipotecas para algo que não conseguia repagar. Não é? Houve um abuso em uma criação de empréstimos subprime para comprar casas que nunca na vida estas pessoas iam conseguir pagar. Tirando essa crise, estas pessoas têm-se revelado tão ou mais resilientes do que o segmento prime.
E ele aventura-se a dar algumas justificações, entre as quais aquelas que me parecem mais razoáveis são o facto de muitas destas pessoas terem vários empregos e que estão habituadas a passar por alturas mais desafiantes durante a sua vida. Pronto, isto vale o que vale. Eu até diria que é o contrário, entre aspas, que é a altura em que estamos a viver agora será uma altura até negativa para eles. Foi. Em termos de crescimento, 2020 foi dos piores anos. Com o Estado a dar os cheques, os vales cheques, não é? De milhares de euros, não foi todos os meses, foi 2 ou 3 vezes. Sim. Eles não precisaram, a Crédito Acerta teve o mesmo problema, que apesar de as coleções, não é, do dinheiro foram muito melhores, ou seja, a taxa de delinquência diminuiu imenso, eles não estavam a fazer tantos créditos, eles baixaram o número de novos créditos que eles faziam, porque as pessoas, há muita liquidez, não é? As pessoas têm muito dinheiro e o próprio sistema tem muita liquidez, portanto, ou seja, a concorrência também pode estar muito alta neste momento. Completamente. O Covid foi um evento menos bom para a Optify por esse motivo, pelo motivo das pessoas tinham mais dinheiro no bolso e também gastavam menos, ficaram mais tempo em casa e realmente geraram poupanças, e também por ficarem mais em casa tiveram menos despesas não esperadas. Não tiveram acidentes de carro, e só isto faz com que a procura por este tipo de empréstimos caiu bastante. Por outro lado, como estavas a dizer, a recovery rate subiu bastante. Era giro teres acesso ao tipo de crédito que eles cediam. Se maioritariamente são créditos para reparações de automóveis ou para problemas de casa ou outro tipo de problemas, que era também para perceber quais é que eram os riscos associados a isso e às mudanças de comportamento, mas provavelmente eles não devem divulgar isso. Certo, eu pelo menos não encontrei. Sim, já estive a ler o prospecto e não encontrei esses dados. Mas era de saber, claro. Esta empresa vinha nesse artigo? Não. O que ele disse é que provavelmente haviam algumas empresas boas em que havia oportunidades. E este artigo levou-me a pensar numa conversa que tinha tido aqui com o Diogo sobre esta SPAC, sobre a Optify. Fui ver o preço, realmente estava ancorado ao valor do Trust Value, do cash que lá está. E depois fui reouvir a entrevista, por acaso já tinha ouvido do Bill Brewster. Ele levou-me a passar a última semana aqui de volta disto e a gostar bastante. Investiste? Investi. Mas, digamos, dizer também aos nossos ouvintes que eu estou errado muitas vezes, entre as quais a Semapa, não é? Que não aconteceu como eu esperava, e a razão deles terem adiado a oferta não foi nada para subirem o preço, nem nada para ver, mas parece sim, foi para publicarem os resultados da Navigator, que foram, ou pelo menos o mercado considerou os maus, a ação caiu nesse preço, nesse dia, e daí tentarem que mais alguém vendesse. Portanto, se esses fossem os meus maiores erros, estava muito bem como investidor. Não, é isso que eu ia dizer, é que este erro é um erro dos melhores para se ter, não é? Porque o downside foi zero, tal como também eu esperava, mesmo que não subissem o preço, iam aceitar tudo o que viesse, mesmo que não atingissem uma das condições, que eram os 90%, e eles não conseguiram os 90%, e mesmo assim ficaram com tudo. Portanto, o downside... Ficaram com tudo que foi entregue. Sim. Mas por exemplo, tu se tinhas, não quero especialmente falar do teu caso, mas quem não vendeu, eventualmente o preço pode vir abaixo ainda, não é? Exato. A questão é que na minha cabeça o preço mínimo seria o preço da oferta. Não é? O preço mínimo de? O downside. O valor, queres dizer, o valor da ação seria esse, o da oferta. Certo, o valor que eu ia receber ok. seria pelo menos o valor da oferta e que estava... Eu tive a oportunidade de vender a cerca de 2% acima. Portanto, no máximo ia perder 2%. Não, mas não vendendo, se tu acreditavas que aquilo valia mais, não vendendo... Certo, mas pronto. Okay, mas aí já não é o investment case que eu coloquei. Já percebi. O meu era uma special seed. Agora, se tu acreditas realmente na empresa, o teu downside é superior. A partir do momento em que a oferta passa, pode valer zero. Eu tenho muito receio, principalmente em empresas em Portugal,
em que a administração está a tentar tirá-la de bolsa e que já tem 80 e tal por cento de manter participações, meu, porque imaginem que a ação começa a cair e eles começam a comprar aquilo devagarinho, né, até aos 90. Toda a gente fica presa, porque aí depois eles podem fazer uma OPA potestativa, não é? E Potestativa só se 90% do que não têm aceitar. O que podem fazer a partir dos 90% de direitos de voto é retirar a empresa de bolsa. E aí a lei prevê que um auditor define o preço de saída de bolsa. E um auditor colocar um NAV, avaliar a empresa, um desconto ao NAV de quase 40%, ia-me parecer muito estranho, mas tudo é possível e portanto não... Como tu sabes, eu esta ainda não comentei, mas como tu sabes, eu estou a investir numa situação parecida. Sim. E os tipos, é um management buyout, que era e o CEO e mais 2 tipos, e os 2 tipos, entretanto, saem para fazerem parte do conselho independente que vai dizer sim à oferta baixa do CEO. Portanto, isto em Inglaterra ainda se está à espera para ver o que é que vai acontecer, porque isto é descabido, não é? Portanto, está-se agora a ver o que é que pode acontecer daí. Mas qual é a percentagem que ele tem? Eu acho que é 40%. Pois, mas mesmo assim é diferente, não é? Em termos de controle Neste teu caso, e o que estavas a dizer, dependendo também do free float da ação, do free float ou do tamanho da empresa, essa compra mesmo lenta pode levar, eles podem não a conseguir fazer, se for uma empresa mesmo pequenina, eventualmente podem não conseguir comprar, ou eventualmente até demorar, dependendo se for grande. Essa compra permanente pode não fazer com que o preço não venha abaixo. Eles também não têm que ter pressa, né? Mas sim, mas sim. Aqui a questão é uma pessoa depois ficar entalada e ter que vender obrigatoriamente a um preço que não é justo. E isso é que. E foi um bocado o que se passou com a Sona à indústria, né? Quer dizer, uma escala ainda pior, né? Mas pronto, mas o de ter muito controle numa parte que é administrador e que sabe que há a intenção de retirar, pode ser um risco, né? E lendo as cartas do Nick Sleep, isto está sempre a acontecer. O Nick Sleep escrevia de 6 em 6 meses. E vai na volta estava sempre investido numa empresa que os fundadores estavam a tentar tirá-la. Portanto, isto é um tema recorrente de sempre. E os fundadores a tirar partido. Assim, se a empresa é boa, não é? Faz sentido que as pessoas estejam a tentar comprá-la. Sim, sem dúvida. Portanto, é sempre um bom sinal. É sempre um bom sinal. Mas... Qual foi a solução do Nick para isto? Ter mais do que 10% da empresa. É uma solução que eu ainda não consigo. Exato, vou começar a pensar nisso. Se calhar devia concentrar um bocadinho mais. Sim, se concentrares um bocadinho mais, tiras 10% da semana. Aí já não tiram das mãos. Vamos fazer uma vaquinha, se quiserem. Juntamos. E além disso, não pagas dividendos, não pagas imposto sobre os dividendos. Em Portugal, com mais 10% da empresa. Isto é só relias. Tens de criar uma holding para ter esses 10%, mas sim. A definição uma das definições de value investing é comprar uma empresa abaixo do preço que um comprador privado aí a comprar. Essa poderá ser uma forma de não se perder tanto dinheiro nisto. Claro que não acontece em todos os dias, mas se um gajo comprar bem abaixo do preço da oferta, do preço que um investidor informado compraria, tem muita proteção, na verdade. Mas o que não quer dizer que o preço não venha abaixo e eles não aproveitem ainda mais abaixo do que nós compramos, é verdade. O Peter Lynch uma vez contou uma história disso. Ele também, eu acho que ele também embeleza aquilo, né? Mas de uma ação que ele decidiu comprar, que aquilo era espetacular, a $16. E aquilo a 16 ele disse: isto aqui é incrível. E aquilo desceu para 14, 12. Aos 12 ele disse, até tinha dito à mãe para comprar, que aquilo não podia cair mais. Aquilo 10, 8, 6, 4, foi até aos $4. E depois a história que ele conta é que o gajo olhou para a empresa e disse assim: isto não pode ser, esta empresa tem, depois disse uma data de ativos, tem isto, tem aquilo, tem uma porcentagem aqui, tem não sei o que mais, isto tudo vale muito mais do que isto. E então não vendeu.
E ele conta depois o fim da história, é que esta empresa acabou por ser desfeita às peças, a administração foi fazendo spin-offs dos ativos que tinha, e no fim o core da empresa também acabou por ser adquirido por outra empresa, e no total os acionistas que mantiveram as ações, aquilo valorizou até aos 400 e qualquer coisa, foi-se uma coisa brutal. Aos 400 qualquer coisa por cento ou a ação? Não, a ação, ou seja, uma 100 bagger. Uau. E ele diz, mas se tu não soubesse o que é que estavas a fazer, o que é que estavas a investir, quando tinhas comprado isto a 16 ou a 14, não é? E isto tinha ido a cair a 10, a 8, a 6, não é? O que é que tu fazias? Não é? Tu entravas em pânico, não é? Quer dizer, e é preciso ali aguentar, é preciso aguentar. E ele diz que na altura até foi um erro porque ele estava a promover, não é? Como gestor do fundo, aquela ação, e disse: não pode cair mais, não pode cair mais, está impossível. E aquilo continua a cair. Caiu para aí 70% ao preço inicial que ele começou a comprar. Este tipo tinha sorte porque não era concentrado, porque se fosse concentrado como os nossos amigos espanhóis aqui do lado que têm feito isso constantemente nos últimos anos, os Covas e os valores da vida, e continuamente estão a mostrar o gráfico a descer deles e depois comparam para uma linha que é o valor intrínseco do portfólio, não é o valor intrínseco, é o potencial de revalorização do portfólio. Sempre que há o fundo 10, o potencial é cada vez maior e os gajos agora já não é 100, agora é 200%. Eu acho que isso é um perigo. É como maneira de gerir as coisas, né? Porque o potencial de revalorização é sempre uma coisa que vale o que vale, não é? É uma discussão complicada, mas e tínhamos que ir ver caso a caso, mas eu não digo que eles estão errados. O que eu digo é que eles estão do lado errado do mercado. O mercado não está, não vou dizer que são todas as ações que têm, mas eles estão a comprar ativos, sei lá, barcos, que agora estão muito nos commodities e tal, que realmente valem muito mais do que o preço. Tipo, se tu desmanchares os barcos todos, ou se desmanchares a empresa e vendes os barcos, valem muito mais do que a empresa. Só que o mercado não está a reconhecer isso. E isso é value investing. E é tramado. E quando tens anos e anos e anos de performance má. Acho que na última vez que falámos sobre o Covas, tu até disseste, se eles fossem um private equity, nem sequer tinham este problema. Estava tudo avaliado ali no intrinsic value, tinham tido retornos bons, estava tudo feliz e contente. Se tivessem comprado, eu disse isso, não me lembro. Se fossem um private equity, se fossem um fundo, não é mark to market, portanto... Não precisam fazer mark to market, tens ali, fazes tu a avaliação, tens auditores, pagas auditores para dizerem que aquilo vale aquilo. Então isto não vale perto de 10, esta empresa não. Claro. E se fosse um gajo inteligente como o Warren, né, que na altura também meteu-se em coisas desse género, era comprares logo 40% ou 50% dessa empresa e começares a desmantelar os barcos todos e vendê-los. Vamos liquidar isto, que é preciso de dinheiro para pôr no outro lado. Yeah. Agora, porque depois o problema é que o teu potencial, quando tu compras esse tipo de coisas, o teu potencial de valorização está limitado, não é? Tu na prática, quanto mais rápido despachares aquilo, melhor, não é? Porque aquilo não está a gerar valor dia após dia. Até pode estar, não sabemos. Sim, até poderá estar, mas se estiveres a comprar barcos, não é? À partida, tipo, os barcos não estão a gerar mais nada, portanto, tu mesmo que compras mais barato, tens um limite de valorização máximo. Sim, de crescimento. Portanto, quanto mais rápido, melhor. Tu queres é desfachar aquilo que é para poderes pegar no teu lucro e meteres logo no outro lado. Claro. Diogo, vamos ao teu tema? Vamos ao meu tema. Eu trago, como já disse várias vezes, isto é uma das pessoas que eu sigo muito, apesar de ele ter andado ultimamente um bocado mais parado e até um bocado mais fora de finanças, mas é uma das o mesmo tipo do base rate, não é? É exatamente. É um gajo que eu sigo muito o blog dele sempre que ele publica, e os últimos artigos dele têm sido um bocado mais macroeconómicos e questões mais não diretamente ligadas às finanças. Ele tem falado muitos artigos sobre a geração millennial, e uma das coisas que se diz é que a geração millennial é a geração mais pobre de todas, né? Mais pobre que os boomers e mais pobre que agora está a faltar a outra que também veio antes, e ele diz que isso também que não é assim bem verdade. Pronto. E hoje, ontem, na verdade, que isto já saiu há 2 dias, trouxe este artigo, da qual ele já tem falado várias vezes, que é sobre o facto de ganhar dinheiro muito rápido
ou mesmo sem ser muito rápido, mas quando não é merecido, ou quando simplesmente adquires independência financeira cedo demais, isto já são aqui 3 coisas diferentes, tem pontos contra e não tem só vantagens, como a maior parte das pessoas pensa. E ele começa este artigo a falar de um jogo de computador que eu também jogava quando era miúdo, que é o Age of Empires. E ele dá um exemplo, na altura era um jogo super conhecido. É um jogo que é um jogo de luta, mas de estratégia ao mesmo tempo, e tens que gerir recursos e construir a tua cidade, etc. E ele diz que adorava o jogo, jogou o jogo durante anos, jogou o primeiro e o segundo, e que era dos seus jogos favoritos na altura. Até que descobriu que aquilo tinha cheats. Aquilo é um jogo que é preciso recursos, né? Tens que ir cortar madeira e apanhar, minar ouro e ferro, etc. para construir. Ele descobriu que havia cheats e se tu quisesses bastava escreveres Lumberjack e tinhas madeira instantânea. Descobriu o Bitcoin. Exatamente. E que ele disse que ao início aquilo foi espetacular. Agora tem recursos infinitos. Começou a fazer grandes cidades e não sei, e grandes exércitos, etc. E derrotava sempre os inimigos. E aquilo durante um curto espaço de tempo adorou aquilo. Mas que mal descobriu, ele já jogava o jogo há anos, e quando descobriu o cheat, passado 1 ou 2 meses do jogo, deixou de jogar o jogo. Deixou de ter interesse algum para ele. Porque a parte interessante do jogo era o processo, não é? No momento em que tu tens as coisas todas de mão beijada, aquilo perde um bocado o propósito. É o desafio. É o desafio. Eu lembro-me era no Sega, acho que era no Sonic, cima, baixo, esquerda, direita, a start. Acho que era este o cheat de Sonic, de Hedgehog. E agora lembraste-me disto. Porquê é que os tipos põem estes cheats nos jogos? Não faço ideia, não faço ideia. Pode haver coisas divertidas com isso, mas à partida é uma opcionalidade. Hoje em dia começam a haver menos, acho eu. O tipo de jogos hoje em dia também não se forem jogos competitivos, né, de multiplayer contra as pessoas, essas coisas não podem acontecer. Este do Mas Sonic permitia perdão, desculpem, este do Sonic permitia-te escolher o nível. Porquê que isso não era uma opção por defeito? Ou será que eles esperavam um ano até divulgar isto não, para as porque pessoas andarem ali tentar passar o nível, a tentar, e sim, depois... exato, tens que construir, né? Para chegares àquele nível tens que passar pelos outros, faz parte, senão lá está, perde a piada. Dos jogos, a piada dos jogos é. Os jogos jogam muito com a psicologia humana, não é? A piada dos jogos é tu ires lutando pelas coisas e conquistando. Isto agora com o O- cloud devia ser... desculpa, tu ias continuar, Diogo, desculpa. Não, força. Isto agora com o cloud devia ser... ao fim de eles sabiam que eras tu que estavas a jogar, ao fim de tu chegares ao fim fica desbloqueado os cheats todos, este passado nível ou qualquer coisa. O Warren uma vez também, aliás, várias vezes menciona isso, que faz parte de cometer erros, não é? Em todas as áreas, inclusive nos investimentos, e que ele quer no futuro vir a cometer mais erros, não é? Porque se tu nunca cometeres erros, não tem interesse nenhum que fazes, não é? Tu tens que, se o futuro fosse incerto, isto depois é mais filosófico até, que é, se o futuro não fosse incerto, a vida perdia o propósito, porque tu acordas todos os dias, isto é interessante porque tu não sabes o que é que vai acontecer. Se já soubesse o que é que ia acontecer, não estavas aqui a fazer nada. Se tu sempre que lançasses uma bola ao cesto de basquete acertasses, se calhar durante uma semana ou duas gostavas de estar na ribalta como o melhor jogador do mundo. Mas passado uns tempos aquilo era completamente irrelevante para ti, não é? Porque aquilo não dava pica. Um, e pronto, e voltando a isto, ele associa isto também à questão do dinheiro e à questão das lotarias e do Euromilhões, e ele depois fala de uma discussão que teve com um amigo, se ele recebesse 10 milhões de euros, 10 milhões de dólares neste momento, o que é que faria? E que quando ele era mais novo, obviamente que aceitaria aquilo e tinha imensos planos, e hoje em dia ele disse que provavelmente ele usava o dinheiro para pagar todas as dívidas que tinha, tipo hipotecas da casa, etc., e para ficar minimamente tranquilo, mas que iria doar a maior parte do dinheiro. Se ele recebesse hoje esse dinheiro, que ia doar a maior parte desse dinheiro. Eu também, pronto, eu acho que isso é impossível de saber, obviamente, mas percebo o ponto de vista dele. E este estudo em relação às lotarias e aos euromilhões desta vida debruçou sobre várias investigações sobre o assunto, e há um caso em particular que ele traz aqui,
que é um dado sabido, acho eu, por muita gente, que há muitas pessoas que ganham Euromilhões e que ao fim de uns anos estão na miséria, não é? Acabam por perder o dinheiro todo e estourar tudo, e hoje em dia até é obrigatório estar num psicólogo quando ganhas o prémio, etc., antes de receberes o prémio. Algumas pessoas acabam pior do que começaram. Exatamente. E ele traz um exemplo, que é uma história de um senhor americano, que é o Jack Whittaker, que era uma pessoa espetacular, que ia à igreja todos os domingos. É uma expressão, não sei se é ali a mesma ou não, mas que era bem visto na sociedade, etc. E que ganhou o maior jackpot lá nos Estados Unidos na altura, de 314 milhões de dólares. E que era uma pessoa que era super bem vista por todas, que era super adorado, com uma família incrível, e que passado uns anos de ter ganho a lotaria, arruinou-se, ficou uma pessoa alcoólica, virou um alcoólico, andava na prostituição, teve um acidente de carro, despatifou a vida toda, acho que nem a família falava com ele, epá, foi assim virou uma miséria total. A filha morreu de overdose, foi mesmo incrível. Exatamente, a filha morreu de overdose, portanto aquilo arruinou completamente a vida toda dele. Mas a punchline desta história é que o homem já era rico antes de ganhar a lotaria. Ele já era milionário, ele já tinha todo o dinheiro que precisava e era uma pessoa super trabalhadora, super bem vista. Mas o facto de ter recebido tanto dinheiro de mão beijada destruiu completamente a vida daquela pessoa e a própria personalidade e a maneira de se ver a si próprio, etc. E também porque as pessoas souberam, tipo os vizinhos e amigos e família souberam. Mas a ordem de grandeza nem foi assim tão incrível, porque ele tinha cerca de 20 milhões de dólares e depois de impostos ganhou cerca de 100. Portanto, ele ganhou 5 vezes o que tinha. Também não é uma assim, mas realmente mexeu com a psique dele. E acredito que mexeu com a psique de grandes pessoas, da maior parte das pessoas. Sim, é muito difícil com a psique da própria pessoa, das tuas relações, porque depois as próprias pessoas à tua volta esperam coisas diferentes de ti, e há certa pressão social, de mil maneiras e feitios. Outro estudo interessante que ele traz aqui, o Nick, é que além das pessoas que ganham a lotaria muitas vezes terem a vida arruinada, saiu um estudo em que os próprios vizinhos das pessoas que ganham a lotaria muitas vezes têm a vida arruinada. E isto é uma coisa espetacular, e existem várias teorias disso, mas eles basicamente no Canadá fizeram um estudo sobre as pessoas que ganharam as lotarias lá e sobre a vida económica da zona onde eles estavam, e o número de bancarrotas pessoais, não é? Ou seja, pessoas que não deixaram de conseguir pagar créditos, tiveram que entregar casas, ficaram em insolvência, aumentou em proporção do quão maior era a lotaria ganha por um vizinho seu. Portanto, não só os vizinhos ficavam em inveja em bancarrota, como quanto maior fosse o prémio, mais provável era dos vizinhos entrarem em bancarrota. Sim, tipo o pop ali do Gonçalo. E o artigo que está aqui é um paper científico, portanto é grande, mas se quiserem ver depois podemos meter também nos comentários. Já pus a nota porque já me falhou pôr artigos que comentámos nos comentários, assim já está a nota. E como é que achas que o pop da SPAC é comparável? Não sei, é uma coisa que não se compreende. É só por isso, é tipo uma coisa que à partida não é racional. Porquê é que isso acontece? É comportamental, há de haver alguma razão. Certo. Tem bases comportamentais por trás, sem dúvida. Keeping up with the Joneses, não é? É uma expressão muito americana. Exatamente. Há vários motivos que eles enumeram lá, eles não têm a certeza, provavelmente são vários fatores em conjunto que influenciam. Muitas vezes não muitas vezes nem é a questão da inveja, mas é a questão de manter o estatuto, não é? De essa pessoa começa a fazer determinadas coisas porque tem posses, e se calhar até começa a levar amigos a fazer determinadas coisas, e tu queres fazer parte, não é, desses meios, e queres continuar a tratar com essas pessoas, etc. E então acabas por subir o teu nível de vida, não é? Mas sem que os teus ganhos subam, não é? Portanto, quem é a pessoa que ganha o Euromilhões ou lotaria ou isso, assim, uma coisa à séria, e que acho que tu podes escolher ser anónimo ou não.
e que não escolhe ser anónimo. Até nos Estados Unidos e Inglaterra aparecem com os cheques grandes e não sei o que é que essas pessoas querem? É um facto. Mas também é muito difícil ficares anónimo, na verdade. A Não não é ser que fácil. Opá, imigras, mudas de cidade ou de bairro e devagarinho vais crescendo, ou vais investindo. Opá, é verdade, tens razão. a não ser que lá está, que não uses o dinheiro para nada e portanto também mais vale não teres, a não ser para estares sentires seguro, não é? É verdade. Portanto, é muito difícil. Pronto, e depois ele acaba o artigo a falar também, a dizer que também já veio mencionar alguns perigos da questão do FIRE, não é? Do facto de estares reformado e estas pessoas que ganham este dinheiro todo, 300 milhões de euros, não precisam trabalhar mais teoricamente para o resto da vida e disso poder trazer problemas pessoais no sentido de não teres propósito, não é? Sentires que estás sem propósito na vida e que não sabes o que é que deves fazer ou o que é que has de fazer, e que isso também pode mexer muito internamente. Uh, e Isso é uma coisa que eu digo às vezes até ali no grupo do Fire do Jordão, manda assim a posta, que é muita gente está preocupada em atingir o Fire e depois logo arranjo qualquer coisa para fazer. Não, eu já passei por uma situação parecida, não quero dizer que tenha atingido o Fire, mas uma situação de estar parado, e foi das piores coisas onde já tive, porque não há ninguém, está toda a gente a trabalhar, não há ninguém durante o dia. Ok, tudo bem, podes ir fazer coisas, e eu gosto muito de fazer muitas coisas, mas depois também para ocupares o teu tempo constantemente, para ires fazer cursos, para ires fazer o que quer que seja, também precisas do dinheiro. Ok? E nem sempre o FIRE representa teres dinheiro para tudo o que queres fazer. Ou para viajar, ou para fazer outra coisa qualquer. Portanto, há montes de e aí a sensação de inutilidade é das piores coisas que existe na vida e muita gente não se apercebe disso. Eu não estou a dizer que é mau atingir o FIRE e relaxar na vida, obviamente que não. Mas tens toda a razão quando dizes que há muita parte psicológica de uma pessoa motivar-se e encontrar coisas que fazer e ser forte psicologicamente, emocionalmente. exatamente. Pronto, e ele acaba o artigo a dizer um bocado isso, que é mais importante, no caso de estares em busca de seres FIRE, imagina, é mais importante arranjares alguma coisa que te dê prazer fazer, não é? E mesmo que te demores mais uns anos a atingir o FIRE do que estares a fazer só para atingir o mais rápido possível, porque depois vais ter que estar à procura de coisas que gostes de fazer, não é? Portanto, é um bocado um contrassenso, não é? Portanto, o mais importante é o processo. O processo é que torna feliz, na verdade. E portanto, o É a mais importante viagem, é não a é o viagem, é destino. estares a fazer o que gostas e estares nesse processo contínuo. Eu E não sei se portanto, o Gonçalo e eu estamos numa situação parecida, que deixámos de trabalhar oficialmente para outra pessoa e o Gonçalo gera os seus investimentos, eu giro os meus, mas tenho o All in Stocks, mas a certa altura eu tive problemas de interação, de não ter interação, e muita gente diz-me, pá, eu não era capaz de estar a trabalhar em casa. Na verdade, este ano que passou provou que muita gente é capaz. Mas eu sou uma pessoa que gosta de interação, QB, pois também tenho muitas alturas que não apetece estar com ninguém, mas houve muita altura em que eu estava, pá, que estava habituado, estamos todos habituados, desde pequeninos vamos para a escola e estamos com montes de gente e estamos constantemente a levar estímulos a toda a hora, porque saímos de geografia, vamos para história, vamos para inglês, vamos para matemática, depois vamos trabalho para o mercado de trabalho, estamos a tentar subir na vida e uma quantidade de estímulos que de repente desaparecem. E eu acho que lidei relativamente bem com isto, mas tive momentos ou fases em que não estava, em que me bateu mal, pronto. E como é que tu sentes isso, Gonçalo? Sim, epá, eu provavelmente senti um pouco menos do que tu. Eu sou bastante introvertido, portanto gosto e preciso do meu tempo sozinho. Portanto, gosto muito de estar em casa sozinho a trabalhar, focado nas minhas coisas, sem pessoas à volta, mas mesmo uma pessoa como eu, mesmo eu, às vezes tenho alguma nostalgia do quão bom era trabalhar numa equipa onde gostasse dos meus colegas e fosse mais fácil trocar ideias. Se bem que hoje em dia é muito fácil trocar ideias e nós fazemos frequentemente pelo WhatsApp, e eu faço também com os meus colegas antigos por WhatsApp e tenho mantido o contacto, mas estar numa equipa ao vivo e depois e estas dinâmicas e ir almoçar com o pessoal e afins, sinto alguma falta. Mas eu acho que tudo isso é um pequeno custo a pagar, um pequeno preço a pagar
por toda a outra liberdade que isto dá. Eu poder analisar a empresa que quero e que gosto e que vejo potencial, em vez de alguém me dizer, ou estar restrito a um universo de empresas, ou estar a ter que fazer, o não ter que fazer as imensas burocracias que implica trabalhar num banco ou numa corretora, é um alívio gigante. E essa parte, a parte, não é, de convívio no meio laboral, acaba por ser um bocadinho mitigada também com fazer este podcast convosco. A mim sabe-me lindamente, que obviamente todos nós fazemos isto à borla, não é? Não recebemos nenhuma parte monetária por estar a fazer isto. Eu acho que quase que pagava por fazer isto. Sabe muito bem. bom, é bom ouvir isso, tá? Porque eu sinto mesmo. Essa é uma parte da semana porreira. Diogo, também já continua. agora, pronto. Tão bom. Não, mas sim, claro que sim, meu. Apesar de, pronto, eu tenho mais interação, apesar de estar em casa, mas estou sempre em reuniões. Para mim o Zoom é só mais uma, já é a quarta ou quinta hoje. Mas sim, como é que isto volta ao teu tema? Não, o meu tema acho que Isto está porque concluído. eu não vou falar, eu não consigo estar aqui a falar muito tempo. Resumindo, só para dar o final, é tão importante como ser independente financeiramente, é descobrir algo que nós tenhamos gosto em fazer, que nos dê gozo e que nos dê o propósito. É preciso as duas coisas para uma pessoa estar realmente bem. O dinheiro em por si só não vai ser suficiente. Agora, claro, se uma pessoa tiver esse propósito, no meu caso seria estudar empresas e andar sempre à procura e investir, não me importava de ser independente, de já ter o FIRE e de poder andar aí. Esse ponto é um dos pontos que eu nunca tive grande receio, não é? Agora não trabalho para ninguém e agora o quê? O que é que eu faço com o meu tempo? Porque eu sempre tive a sensação, todo o tempo que eu tenho, ainda hoje, não chega para tudo o que quero fazer. Não chega para aquele livro que ainda falta ler, não chega para aquela empresa que parece interessante, mas eu tenho outras, eu tenho que fazer catch-up das empresas no meu portfólio. Nunca chega. Quando fazes algo que gostas, genuinamente, todo o tempo que existe no mundo não vai chegar para cumprir ou para fazeres tudo o que te apetece fazer. Portanto, o truque é exatamente esse, é encontrares algo que realmente estejas apaixonado. Que não pareça trabalho. Que não pareça trabalho. Esse é o perfeito, esse é o culminar da experiência de vida, uma boa experiência de vida, é quando o trabalho se funde com o lazer. Eu consigo fazer isto 16 horas por dia, fácil, e o resto das horas passo a dormir. E não me canso. Mas claro que faço um ritmo baixinho, não é? Vou ler o que me apetece e é completamente diferente por exemplo, eu trabalhava num broker e tinha de acordar muito cedo para sair com notícias antes do mercado abrir e tinha de ser feito tudo a despachar. Isto, claro, que já era um desgaste. Fazer 16 horas disto é um desgaste completamente diferente fazer 16 horas que eu faço agora. E que é uma informação um bocado inútil, se calhar. E que era inútil, sim. Essa sensação de não ser útil também é... Eu no outro dia estava à conversa com amigos que me diziam que eu trabalhava demais. Eu nunca esperei ouvir isto. E eu estava-lhes uma conversa muito longa e eu estava-lhes a dizer, epá, primeiro é um trabalho que eu adoro fazer. Portanto, eu muitas vezes, e dou este exemplo, vou para a praia e estou debaixo do chapéu com cadeirinha à velho a ler coisas epá, que são relacionadas com a área. Portanto, é uma coisa que quando eu não tenho nada para fazer é o que faço. E também outra coisa é isso que acabas de comentar, não é dependendo do que estamos a fazer, obviamente, e eu no All in Stocks muitas vezes tenho que acelerar porque tenho que apresentar trabalho, mas não é um trabalho cansativo de muita agitação, é muito mellow. Era isso que estavas a dizer, um gajo não é 16 horas a fundo a resolver problemas e a despachar trabalho, são 16 horas com calma e prazer. Meus senhores, chegámos ao Isso, fim. olha. E tu? Epá, eu não vou apresentar hoje, não me sinto em condições, nem quero ficar sem voz. Pronto, então. Peço desculpa, mas Fica o para a tema semana. fica para a próxima semana. Deixo-vos então só aí com uma curiosidade para quem anda aí em todas as redes sociais que tempo faz confusão. Não sei se viram o nosso caríssimo Cristiano Ronaldo.
Vi isso. a tirar as garrafas de Coca-Cola. Eu vou fazer publicidade aqui à Bárbara Barroso, porque eu estava a falar convosco e abri o e-mail. E acabei de receber um e-mail, aqui há meia hora atrás, a dizer, olha, o título é Efeito Cristiano Ronaldo na Coca-Cola, vamos entrar live agora mesmo. Mas, exato, pronto, e achei um ponto muito caricato, interessante, só que vi as notícias todas aí por todo lado a dizer Ronaldo tira as garrafas e Coca-Cola perde 4 mil milhões de valorização. Pá, que são notícias completamente surreais e uma pessoa depois vai ver o gráfico e a Coca-Cola desceu, foi uma descida parecia perfeitamente normal de mercado, não de nenhuma notícia, e depois até acabou o dia quase a zeros outra vez, mas andou aí, acho que ontem e hoje ainda houve mais notícias sobre isso, portanto andou tudo, é assim que os nossos jornalistas financeiros andam a fazer a vida. Mas pronto. E com esta indireta nos ficamos, meus amigos, foi um prazer. Não é deles. Foi um prazer enorme. Espero ver-vos para a semana. Abraço.